Boa noite! Quem tá aí chegando? Essa live ela faz parte da programação que antecede o webinário, que vai começar agora no dia 4 de julho. E eu tô fazendo uma série de vídeos. Espera só um pouquinho, que eu não consigo falar e apertar o botão ao mesmo tempo. Tô fazendo uma série de vídeos que antecedem, na verdade tem mais de um mês que eu estou fazendo lives a respeito de movimento consciente, movimento inteligente, como fazer isso, como aplicar na vida, como que isso mudou minha vida, enfim. Tem mais de um mês que eu estou nessa jornada e a gente vai combinar agora no dia 4 de julho, no webinário. Peraí. No webinário que eu vou fazer no movimento inteligente, desculpa que eu estou fazendo duas coisas para mim. Eu acho isso meio difícil. Mas, enfim, copiar um link aqui. E hoje faz parte. Hoje eu ia falar com vocês. Eu não sei como que vai acontecer isso aqui no Instagram, mas eu vou tentar. Qual que é a proposta de hoje? Para o webinário, eu enviei, já tá rolando. O pessoal tem um link, onde tem, nesse link é uma página que tem diversos bônus. Inclusive, um dos vídeos eu tô terminando agora de fazer. Eu expliquei, quem tá no grupo do Telegram, eu tive um problema. Meu computador pegou, não foi coronavírus, mas foi um vírus muito doido no meu computador. E eu fiquei sem internet, sem computador, esse final de semana todo. Daí eu fiquei um pouco chateada, né, que a gente se programa, tipo, final de semana eu vou arrasar, vou fazer isso e aquilo. E, tipo, nada que eu planejei deu certo. Mas foi bom que eu fiz outras coisas. Mas enfim, então tem um vídeo que já era para ter sido lançado no webinário hoje de manhã, que eu queria que o pessoal já estivesse assistindo. Mas tá ficando pronto agora, não tem importância. Amanhã eu ia liberar outro vídeo, amanhã eu libero os dois, não tem importância nenhuma. Mas é um vídeo, e no fim foi bom ter esse atraso, porque acabei que não podia postar o vídeo, fiquei assistindo o vídeo mais vezes, fiquei pensando no assunto. E tem muita coisa legal lá. Eu conto um pouco, uma parte da minha história, né? A nossa história é sempre muito longa, né? Então eu conto um trecho da minha história com o movimento que tem a ver com o tema do webinário. Que para quem não sabe, no webinário que chama Movimento Inteligente, eu vou compartilhar as 3 dicas assim de movimento de organização que eu uso para tudo. Eu uso para mim, eu uso quando eu trabalho profissionalmente para eu dançar melhor. Eu uso quando eu tô vendo o profissional se mexendo para eu fazer ele se mexer melhor, para exercício físico, para andar na rua, para correr, para fazer academia, para dançar, para fazer pilates, para fazer natação. Enfim, tudo que tem a ver com movimento, de tudo que eu faço na minha vida profissional de movimento, que eu venho trabalhando, de todas as coisas que eu faço, que eu oriento e que eu atuo, essas 3 dicas são as que eu sempre uso. E na verdade são as que eu uso. Eu só uso outras coisas quando essas dicas não resolvem. E 90% dos casos ou mais elas resolvem. Então eu vou compartilhar com vocês essas dicas na quinta-feira. Só que para eu chegar nessas dicas, né, são no mínimo 20 anos de trabalho. Então eu falei assim, gente, como que eu vou falar isso no webinário, né? Um webinário eu vou falar isso assim, tipo, como que vai ser isso aí? Daí, por conta disso também, porque é a primeira vez, inclusive, que eu falo essas dicas, eu uso essas dicas pra mim. É uma das coisas que é a minha assinatura, né, do meu trabalho, como que eu realizo, como que eu faço o que eu faço, né? Então eu nunca ensinei isso, essa que é a verdade, eu nunca ensinei isso. E quando eu comecei a organizar o material para ensinar, que eu vi que era um trambolho de coisas. Mas não trambolho não, porque trambolho é uma coisa ruim. Mas era muita coisa legal. Que inclusive a minha trajetória para chegar nessas dicas, eu acho ela mais rica que a própria dica, né? A dica é para quem já quer aquela coisa assim, o que eu tenho que fazer? Faz assim que dá certo. Aquela fórmula, né? Não que seja uma fórmula, mas é uma boa dica, uma boa orientação, né? É muito eficiente mesmo. Mas essa trajetória de como que eu fui chegando nisso, eu tô essa semana envolvida com isso, né? Eu tô revisitando esse processo de uma forma um pouco mais intensa e tá sendo mó barato, eu tô achando super legal. E eu tô contando isso, tô tentando editar
porque fica longo, né? Muita coisa. Eu tô tentando, assim, reduzir o máximo pra quem quiser assistir ficar só, assim, o filé mignon. Mas tá mó barato. Então, mesmo meu computador tendo dado esse PT, foi legal que eu fiquei revisitando, lembrando essas coisas, enfim. E daí, situando, né? Hoje a live, de vez em quando eu vou olhar pra cá, porque eu tenho que fazer umas coisas aqui. A live, ela faz parte do webinário, que eu dei 2 bônus no webinário de movimento. E eu dei esses bônus, são movimentos até interessante, que eu, na verdade, eu uso pouco. Quando eu trabalho com dança, eu uso pouco aquele tipo de movimento, que é o quê? É o movimento coreografado, eu vou chamar assim, tem uma sequência. Faz esse movimento, depois esse, depois esse, depois esse. Tem uma sequência de movimentos. A maior parte do tempo, eu não trabalho dessa forma. Mas eu achei bem interessante que eu no feed, né, que eu tô compartilhando, já tem um bom tempo, né, esses pensamentos, essas coisas. Esses vídeos, esse tipo de vídeo que tem um exercício, para a pessoa que ela pode imitar o exercício mesmo, eles fazem muito sucesso. As pessoas gostam muito, comentam muito, me chamam naquele coisinho, né, o direct. Então tem muito comentário, é muito legal de ver que as pessoas gostam. E eu, na verdade, eu demorei para postar esse tipo de vídeo, porque para mim isso... Eu não gostava muito, na verdade, acho que eu que não gostava muito. Mas eu vi que eu comecei, foi até legal pra mim, porque eu comecei a voltar a gostar desse tipo de orientação que é pelo movimento, que é um caminho também, né? É um caminho mais acessível, talvez. Você pegar uma sequência de movimentos, experimentar no seu corpo, você está experimentando algumas situações, algumas coordenações, de repente, que eu elaborei, então veio do meu corpo, digamos assim, que você, de repente, sozinho, você nunca chegaria nisso, porque você tem outro corpo, você tem outra história, né? Então, é uma forma também de trocar, da gente trocar ideias, saber, olha, como que eu penso o corpo, né? Eu faço assim, vem pra cá, vem pra cá. E, em especial, esses movimentos, essa sequência, né? Que ela é bem assim, eu chamo de caretinha, mas no sentido assim, que ela é bem certinha, né? Ela é bem, dá pra você fazer, reproduzir e intensificar e tal. Deixa eu tirar o som aqui, senão não vai dar problema. Eu tô com o vídeo aqui pra eu não me perder. Aí. Que ela pode ser legal também, porque até pra elaborar a sequência, a forma que eu elaboro a sequência de uma aula de dança mesmo, essas caretinhas, tem a ver com essas dicas do webinar que eu vou dar. Eu vou experimentando as dicas no meu corpo, eu vou vendo o que essas dicas elas vão sugerindo o quê, e eu vou escolhendo alguns movimentos que meio que obriga a pessoa por passar minimamente por aquela trajetória de corpo que eu acho que vai ser legal para ela vivenciar naquele dia. Então acaba que é uma sequência que foi pensada nisso, então mesmo que a pessoa só faça o movimento e não queira pensar no que tem no recheio, que pra mim é o mais importante, mas às vezes ela pega só a casca, é legal também, porque daí ela tem que rechear com o recheio dela, né, que pode ser muito legal. E fazia realmente muito tempo que eu não fazia mais assim. E foi legal também essa história do feed, das pessoas estarem gostando mais, porque me obrigou a olhar mais para essa sequência e esses tipos de sequência e voltar a fazer... vontade de fazer mais desse tipo, inclusive, tá? Enfim. Então, como que eu vou tentar fazer hoje? No Instagram, eu não consigo compartilhar a tela, né? E também por causa do que aconteceu comigo esse final de semana, que deu um PT no meu computador, deu um vírus, eu perdi meus programas todos, eu não tô conseguindo, nem no computador, fazer o meu programa que compartilha a tela funcionar. Na minha cabeça, eu ia fazer o vídeo, ia mostrar o exercício e ia ficar falando, mostrando em cima, dividindo a tela. Como não vai acontecer isso, eu vou aqui conversar, eu vou estar olhando aqui o movimento, vou falar em tempo real o que está acontecendo, que eu vou gravar isso, depois eu faço uma edição em cima do vídeo e eu consigo fazer isso depois. Mas para quem está aqui assistindo, quem está no webinário, tem o vídeo lá, se escutar o que eu estou falando já vai ajudar, dar uma aprofundada melhor e de repente você pode
e imaginando qual que é o movimento ou não, porque só para explicar, não importa muito o movimento, eu vou falar sobre o recheio do movimento. Então você pode ficar atento a esse recheio, que você pode rechear qualquer movimento com essas dicas, tá? Então vamos lá, deixa eu dar um play aqui. Se alguém quiser, se alguém que tá aqui assistindo quiser falar alguma coisa, comentar. Inclusive, enquanto eu abro aqui o programa, quero falar uma coisa pra vocês, tem pouca gente, pode falar. Depois tem que tirar, que daí destoa muito do assunto. Mas uma coisa que legal que apareceu no vídeo que eu tava falando, né? Que eu falei pra vocês na minha história. Eu puxei um assunto, mas eu sempre tenho medo de puxar esse assunto, né? Porque é um assunto tão delicado e eu evito. E eu falei sem querer e eu quase joguei fora. Eu fui editar, falei, eu vou tirar essa parte aqui, nada a ver. Mas eu acabei deixando um pedacinho. Mas eu quero jogar aí pra vocês, às vezes vocês têm alguma coisa pra pensar sobre isso e tal. Que eu tô falando do movimento inteligente, da consciência e tal. E pra que tudo isso? Pra você ter uma relação mais intensa e mais prazerosa com o movimento, né? Ué, seria pra isso. Eu trabalho com dança, mas não precisa ser com dança. E qual que é a questão? Que eu converso de uma forma... Eu nunca conversei isso oficialmente. Eu queria ver se alguém quiser comentar sobre isso, que esses trabalhos de consciência corporal e você tá mais desperto ao seu corpo, às suas sensações, eles têm um impacto direto no desempenho sexual de quem exercita isso. Deixa eu permitir. Só que isso, como é um assunto meio assim, tabu, não tem nada a ver com dança contemporânea, assim, dentro do que se entende. Deixa eu ver. Eu nunca falo sobre isso, assim, publicamente, é a primeira vez. Eu falo com pessoas próximas e tal. Mas o que acontece? Também, uma coisa que eu queria falar aqui com vocês, também, quando eu dou aula de movimento, sempre que eu dou aula de movimento, quando acaba a aula, não quando acaba a aula, mas tipo assim, alguém, tô arrumando o computador aqui, alguém que, tipo, já faz aula há um tempo, né, fez aula comigo, sei lá, pelo menos um mês, pelo menos, né, menos que isso também, não sei. Normalmente os depoimentos estão muito relacionados ao relacionamento. Que mexer com o corpo e descobrir outras formas de se mexer, de ativar essa consciência, ativa essa consciência em tudo, claro, né? E como a gente usa o corpo, né? Nos relacionamentos afetivos também, isso potencializa a relação, tanto no prazer individual, quanto na profundidade da relação, né? Você fica mais sensível ao diálogo corporal, a conversa, a troca, você percebe mais e melhor, mais intensamente. Então, é uma conversa que não tem nada a ver aqui, assim, com o webinário em si, mas tem a ver com percepção, tem a ver com sensibilidade, tem a ver com autodescoberta. E eu acho isso mó barato. Mas eu só tô falando aqui porque eu tô esperando carregar o vídeo e porque eu tava editando agora e esse assunto apareceu. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Eu vou narrar a aula e vou explicar para vocês qual que é a estrutura que tem por trás dessa aula. Não é aula, tá? É uma sequência de movimentos. Então, o que acontece aqui nesse bônus 1? A primeira coisa, eu faço uma massagenzinha, uma sensibilização. Para que isso? Tô deitado no chão. Quando eu vou trabalhar com movimento, no caso, movimento no chão, né? E, no caso, eu quero levar a minha consciência para alguma coordenação interna, mais profunda, mais específica. Então, uma das coisas que eu gosto de fazer é ativar os sentidos, tá? Quem já fez aula comigo, algumas vezes, não sei, depende tem uma época que eu fiz isso, que era inverno, foi muito legal. Eu começava a aula tomando chá, a pessoa tomava chá e sentia aquele calor descendo, né? Ativava o paladar, o olfato, tato, tocava a xícara quente, ia tomando, ia descendo. E a gente começava a despertar os sentidos do corpo.
por aí. E eu gosto desse tipo de relação, né, com o movimento, da gente dar uma acordada, um ritualzinho, tipo assim, olha, vou entrar em contato comigo, né? Então, deixa eu ativar o olhar, olfato, paladar, escuta, o tato, meus sentidos. Eu gosto disso. Por quê? Porque como eu quero fazer um movimento, eu quero estar atento ao que está acontecendo, a primeira coisa que eu faço é despertar os sentidos. Inclusive, isso tem a ver, uma vez eu escutei isso, nossa, eu não lembro aonde que foi. Não lembro. Se alguém já escutar isso, pode me falar. Do sentido do brinde, quando tem o vinho e a gente brinda. Por que a gente brinda? Vocês sabem a história de brinde? Alguém aqui sabe por que existe o brinde? Eu sei de uma história, mas que eu achei tão linda que eu nem fui verificar se é verdade ou não. Na época que eu escutei, nem tinha internet, nem tinha Google para perguntar se isso é verdade. E eu achei tão linda que eu peguei ela pra mim. Pra mim, assim, ela faz sentido pra mim. Eu uso esse ritual. Eu uso mesmo. Que é o seguinte, quando a gente brinda, né? O que acontece? Eu vou falar bem rapidamente, tá? Se alguém souber e quiser falar mais bonito, depois vocês me corrigem aí. Mas falando rapidamente, o ritual de brindar é um ritual de celebração dos sentidos. Porque tem o toque na taça, você pega. Tem a cor, a gente, né, balança ali a taça, você vê o vinho. Você sente o cheiro. Daí você já vai tomar. Qual o sentido que está faltando? A audição. Então, quando você brinda, faz o som. Então, você completa todos os sentidos. Você desperta todos os seus sentidos para você poder apreciar o vinho. Isso eu achei, quando eu escutei isso, eu achei tão legal essa ideia, né, de despertar os sentidos, né, para você aproveitar mais a experiência. E a primeira vez que eu escutei isso, eu fiquei assim, nossa, né, deu um loop. E eu, sempre que eu posso, eu uso isso. Quando eu vou brindar, sempre que dá uso. E para coisas importantes, né? Então, já que a gente falou aí de relacionamento, nossa, tô dando um salto grande na conversa, né? Mas é legal também deixar o papo rolar. Quando a gente tava falando, né, que essa percepção, a consciência, ela potencializa também a sua relação afetiva, né, com você e com o parceiro, você potencializa ali o jogo romântico, digamos assim, jogo corporal romântico, né? Então, de repente, você pode ver, vira e mexe, tem quando tem algum... eu não sei se é dica, cara, eu não sei o nome, porque eu não vejo muito isso pra isso, né? Eu vejo mais pra pesquisar essas coisas de corpo, né? Isso que eu vou falar agora. Mas sempre tem um ritual, quando você quer fazer uma coisa assim mais diferente, né? No seu namoro e tal, tem um ritualzinho. E presta atenção, o que é esse ritual? É de despertar os sentidos. Toda vez que alguém quer ter uma experiência mais intensa, ela desperta os sentidos. Tem uma roupa diferente, uma lingerie diferente, ou o cara tá com uma roupa, sei lá o quê. Às vezes tem um som, uma música diferente, vocês têm uma comida diferenciada, tem uma luz diferenciada, tem um monte de coisas dos sentidos diferenciadas também, com uma tentativa de aguçar essa percepção, que eu acho mó barato. Eu só acho que falta, eu acho mesmo, acho não, eu tenho certeza, mas vamos ficar no acho. Que da mesma forma que tem tudo isso, nesse exemplo, que é o que faz o link com a gente, e cadê essa preparação toda no toque, no tato, na pele? Você tem pele no corpo inteiro, o olho tá aqui, né? A cabeça, o nariz, você tem todos os sentidos aqui, né? Na caixa, aqui na antena, tá tudo aqui, tudo pra frente. Você tem pele no corpo inteiro. E cadê esse desenvolvimento da sensibilidade da pele? No caso desses rituais todos, né? Mesmo do vinho, é um tato da mão na taça, ok, é um tato, mas muito, muito pequeno do meu ponto de vista da dança, tá? A gente que gosta do movimento, que sabe da potência, da intensidade e culturalmente a gente negligencia o corpo também, né? Então, esse webinário é sim para ajudar vocês a se mexerem melhor, mais com mais qualidade, ter um salto técnico.
se você faz, se você é criador, você criar melhor os seus movimentos, se você é professor, você ensinar melhor, e se você é só um curioso, você conseguir se sentir melhor. Principalmente, né, igual eu passei um vídeo lá nessa época, coronavírus, né, nós aqui, ó, na tela de novo, o que a gente está usando muito? Só 2 sentidos, né? Vocês estão me vendo e me ouvindo, me vendo e me ouvindo. Cadê os outros sentidos, né? Então, eu, como sou da dança, eu tô sempre, né, mexendo, eu sou toda sinestésica, tô fazendo assim, eu tô sempre pegando coisa, tomando chá. Então, eu vou até convidar vocês, quando vocês ficarem um tempo grande assistindo alguma coisa, uma live, pega um chá, um café, se for mais cedo, desperta os outros sentidos também, né? Se for uma coisa boa. Se estiver assistindo a besteira, você vai estar toda atenta para receber uma grande besteira, então toma cuidado. Mas para você ter isso como um princípio seu, sabe? Despertar os seus potenciais para você viver mais e melhor, né? E daí nesse isolamento que a maioria tá vivendo, eu não sei o quanto que vocês estão isolados de verdade, tipo, sem contato físico, né? Com outras pessoas. E isso realmente é muito ruim, né? A gente perde muito, né? E principalmente a gente perde a oportunidade de aprender com o outro, aprender com o toque do outro, com o tom da voz do outro, com o cheiro do outro, com a presença do outro, que às vezes é ótima, às vezes não é tanto, mas é legal tudo também. Enfim, a gente está aqui falando de movimento, mas é para ter uma vida melhor, né? E isso faz parte de ter uma vida melhor, né? Ter uma experiência mais rica, né? Não tem como... Não adianta você ter um movimento lindo e dançar bem, e fazer sua dança linda e conseguir elaborar seus movimentos e você não conseguir usufruir de si e disso tudo para viver. Então não tem sentido nenhum. Então, na verdade, é uma tentativa de dar também instrumento e ferramenta para vocês celebrarem a vida e o próprio corpo cada vez mais e ter ferramentas para fazer isso, ferramentas que vocês mesmos constroem, que na verdade você não constrói nada, tá tudo aí dentro de você, só tá anestesiado, só tá esperando apertar um botão aí para acordar, já tá tudo aí em você. Então, daí voltando, dando loop. Pois é, a pele. E tem uma viagem muito louca da pele, que eu gosto de pensar assim, né? Eu gosto de tentar uma imagem que me dá uma sensação que não tem solução. Se você for pensar a pele, a gente falou umas lives lá para trás do anel de Moebius, que eu gosto muito de pensar essa coisa que é dentro, que é fora ao mesmo tempo. Depois, se vocês não assistiram, depois vocês podem ver. A pele, ela é dentro e fora. Se você for ver onde acaba a pele, ela tá fora e ela, tipo, ela entra. Ela é infinita, né? É muito legal você pensar nisso, que é o seu contato com o fora, mas ela reveste tudo, né? Tipo assim, pensa em você. Tipo, vou dar um exemplo besta, tá? Tipo, o olho, o olho é isso aqui, acaba aqui, meu olho aqui, acabou aqui. O nariz acaba aqui, a minha boca acaba aqui. Onde acaba a pele? Não acaba. E essa sensação de infinito, de que não tem fim, você lidar com ela e você tentar entender essa sensação é riquíssimo para você aguçar os seus saberes, enfim, etc. Vamos lá. Então, voltando aqui para o movimento, eu começo esse exercício simples, né? No chão, eu faço o quê? Vira e mexe no próprio exercício, eu faço igual estou ensaboando. Passa sabão na pele e tal. Então, eu tô no chão, vou fazer movimento, mas a primeira coisa, eu dou uma tateada. E isso é muito legal. Eu até mostrei outro dia. Eu tinha uma escova que eu perdi, falei pra vocês que eu perdi, eu achei uma escova, só que ela não está aqui agora. Uma escova, sabe essas escovas de engraxar sapato? Eu nem sei se existe isso ainda, que eu nunca usei pra engraxar sapato. Eu uso pra me escovar. Ela é macia. Aquela de escovar unha que eu mostrei, ela é mais dura. Eu uso no pé, às vezes, assim, coisa. Mas aquela, ela é mais macia. Dá pra você passar, assim, no corpo todo, que ela dá uma escovadinha. Bucha vegetal faz isso também. Então, dá uma
dá uma ardênciazinha de leve, tá, gente? Não vai ficar louco aí arrancar a pele. Mas dá uma ardênciazinha no corpo e parece que fica mais acordado, mais ativo. Às vezes tem partes do seu corpo que você nem lembra que existe. E quando você passa essas escovas, a pele fica ativa, atenta. Então você leva a sua atenção para aquele lugar. Então você já amplia a sua consciência. Então você já tem chance de perceber melhor o movimento e executar melhor. Então eu acho muito legal isso de começar se tocando, né, sensibilizando a pele em especial. E aqui eu fico um tempão sensibilizando a pele. E daí eu começo dessa sensibilização, eu começo a achar as linhas, né? Eu trabalho, quem tá acompanhando aqui comigo, sabe que eu trabalho com as linhas, tem a ver com as dicas, né? As 3 dicas, tem a ver da pele pra dentro, da pele pra fora, e tudo isso no espaço, né? Como que faz isso? Isso é assunto lá do webinário. Mas já trazendo pra cá, a partir dessa sensibilização, né, da pele, que é que não é nem dentro nem fora, é um infinito. Eu começo, no caso, como eu vou fazer uma sequência de braços, eu começo a sensibilizar o braço. Daí eu percebi aqui, eu vou fazer agora uma versão. Tô aqui, então eu percebo, deixa eu tirar essa pulseira que tá bagunçando minha mão aqui. Eu percebo que eu tô nesse cima e baixo, então eu começo a usar isso de pretexto para fazer os movimentos, porque se eu começar, entendi, tem uma linha aqui, ok. Se eu começar a querer buscar essa linha, né, ampliar essa linha que eu já comecei a criar, eu vou ter que organizar meu corpo, fazer um esforço. Então, eu aproveitei o próprio gesto, eu só dei uma esticada nele e isso já é o pretexto para eu fazer meu movimento. E o que eu vou fazer no movimento? Neste caso aqui, que eu tô fazendo agora com vocês, a gente podia pensar na linha de movimento que eu falei para vocês, que vem do externo até a base da cabeça, por exemplo. Isso não é linha, mas tem aqui, a clavícula, ela vem daqui até o ombro. E isso deve estar alinhado com a sua orelha. Às vezes a gente fica assim, ó. Às vezes não, né? Quase sempre. Tá assim, tá vendo? Ai, vou ter que fazer uma coisa meio pra vocês verem. Ai, só assim. Aqui o ombro, ó. Às vezes tá assim, tá vendo? Minha orelha tá aqui e o ombro tá aqui. A clavícula, a pontinha, ela deve estar alinhada com a sua orelha. Então, para fazer esse movimento, por exemplo, se eu tô fazendo esse movimento e eu decido que a regra para mim agora vai ser fazer este movimento sem perder a referência da clavícula com a minha orelha e sem perder essa linha da cabeça. Então, quando eu faço o movimento, eu vou tentar buscar essa organização enquanto eu faço o movimento. E pronto! Eu ficar tentando fazer isso já pode ser um exercício para eu fazer, tá? No caso aqui, eu tô deitado no chão, eu vou fazer um cloche que levanta. Então, eu dei uma ativada no braço. Para que essa ativada? Porque, na verdade, eu comecei a tirar o ombro do chão, comecei a rodar. E nesse tirar o ombro do chão, eu já comecei a fazer uma leve torção no tronco. Por que essa leve torção? Porque quando lá na frente eu for fazer o cloche, eu vou precisar torcer o corpo, né? Sendo que agora, no começo, eu tô com as pernas fixas e torcendo a torácica, né? Torcendo aqui a cintura escapular. Lá no cloche inverte, né? Aqui a gente estabiliza e mexe a cintura. Então, por exemplo, para construir, né, esse exercício, eu sabia que eu queria um cloche que ia levantar, ia fazer algo assim. Então, o que eu pensei? Tá, pro cloche acontecer, o que tem que acontecer? Tá, o braço tem que ficar estável, o centro, a barriga não pode ficar para fora, o lombar tem que estar fora do chão, mas tem que estar estável, eu tenho que conseguir torcer o tronco, a mistura escapular tem que estar legal, tem os pré-requisitos pro cloche dos sonhos acontecer. O cloche ideal. Então, ele tem que acontecer assim, tem que acontecer ok. Então, o que você vai fazer? Você pode criar um exercício para cada situação, problema que já pode acontecer no seu cloche. E você pode demorar aqui um tempão. Se você for fazer uma aula, se você for o professor, você pode fazer... A aula é isso. Você dá isso, dá isso, dá isso, dá isso, dá isso e depois explora tudo isso no cloche, por exemplo. Que é um pouco o que eu faço nesse vídeo, inclusive. E é um pouco o que eu ensino.
Não no webinário em si, mas é o que eu ensino. É o que eu estou ensinando para algumas pessoas. O webinário faz parte tipo dessas coisas que eu ensino. O webinário é um pedaço, tá? Enfim, disso de você entender o movimento e você dissecá-lo em partes que você pode explorar mais. Da mesma forma que se você sabe que tem os 5 sentidos e que você sabe que se você exacerbar os sentidos, a sua experiência melhora. Então você quer uma experiência intensa, então você arruma um incenso, toma uma coisa legal, põe uma luz bacana, uma música legal, você cria um cenário para que isso aconteça. O movimento tem lá tudo que tem que acontecer e você cria um cenário ideal para que isso aconteça. Vai acontecer? Às vezes sim, às vezes não, não tem importância. Mas o lance é você cria todas as possibilidades. Você fazer um jantar romântico quer dizer que a pessoa vai se apaixonar e vai se entregar para você? Não, mas foi uma bela tentativa. Se não rolar nada, pelo menos vai ser um jantar maravilhoso. O movimento é a mesma coisa. Você faz todos os preparativos, pode ser que não dê muito certo o que você queria, mas nesse exercício de planejar e tentar achar e fazer e descobrir o que você planejou não aconteceu, daí você vai modificando, daí você vai estar fazendo o quê? Você vai estar desenvolvendo a sua habilidade de criar soluções de movimento. E quais são as suas soluções de movimento? São únicas, porque elas são da sua experiência, da sua cabeça. Não tem como duas pessoas darem a mesma solução. É impossível, porque a gente dá a solução a partir das nossas referências. Só se tivesse um clone. E não tem como. Então, o que acontece? Além de tudo, para quem trabalha com dança, arte ou na parte da educação, esses procedimentos, esses protocolos, você está desenvolvendo a sua assinatura, porque a sua forma de organizar o movimento, ela diz muito sobre você, tá? Então você começa a desenvolver a sua assinatura corporal e você começa a ter o seu estilo de dança, o seu estilo de coreografar, o seu estilo de se mover, ou você vai, sei lá, você vai numa academia, você vê uma pessoa, nossa, você acha tão legal o jeito que ela faz aquele movimento, que ela se move, como que ela faz aquilo? Ela faz aquilo porque ela tem aí ela tem as formas que ela construiu, né, para fazer aquilo, e você passa a construir as suas. E para de querer ficar imitando a dos outros. Primeiro que você nunca vai fazer bem o que é do outro, porque é do outro. E outra, tem que se valorizar em todos os sentidos, valorizar a sua experiência. Ela é a mais importante. Por quê? Porque ela é sua. Entendeu? Não tem como você viver a experiência de outra pessoa. Não tem como você fazer isso. E você tenha a si mesmo o tempo inteiro para evidenciar as suas próprias experiências. Então, por que não fazê-lo, né? Porque dá preguiça às vezes, porque a gente não gosta, a gente não aceita, a gente acha feio, a gente acha que não tem nada a ver, mas a gente acha isso, ou alguém aí, o Big Brother global, não da Globo, tá? Uma coisa, resolveu que tem uma forma que é a certa, um jeito que é o bonito, a cor que é a mais massa, e por acaso não é a sua, e daí você entende que o seu não tá bom. Então, essa consciência corporal, ela também passa por essa consciência geral também. Você vai se dando conta de si e faz parte de você querer se desenvolver, você desejar se aperfeiçoar, você se respeitar, desenvolver amor próprio, porque sem amor próprio você não vai para lugar nenhum. Porque se você não se ama, você vai querer melhorar para quê? Né? Então também não é direto, mas transita nesse lugar, tá bom? Então voltando ao nosso coche. Eric, você vai falar de dança? Tô falando de dança, gente. Dança não é só fazer ficar bom pra lá e pra cá, não. É bem legal fazer isso, mas
ela abre um campo de autoconhecimento, de pesquisa, de um monte de coisa, se você se permitir, tá? Por quê? Porque a dança, de uma forma assim, todo exercício acho que faz, né? Mas a dança, por ela transitar na arte, né? Ela tem um fim em si mesma. É igual brincadeira. A gente não brinca pra nada que não seja brincar. Criança brinca pra brincar. E é só isso, não tem nada mais do que isso. E esse que é a beleza da coisa, esse que é a riqueza do negócio. A gente não faz, vamos supor, a criança não faz a brincadeira para desenvolver coordenação motora. Ela não faz a brincadeira para desenvolver habilidades, não sei o que. Ela brinca, né? Ela conquista coisas ao brincar, mas na hora da brincadeira, ela brinca. E por ela só brincar, sem ter nenhuma função além do brincar, ela se entrega e a experiência é rica e é efêmera, né? E não serve para nada. E a dança, por ser arte, ela está mais perto deste lugar, do usufruir. Então, ela permite você alargar a experiência do movimento, mesmo que aquele movimento não vá te dar um abdômen de tanquinho, mesmo que aquele movimento não vai trazer seu bíceps, seu peitoral tanto assim. Por quê? Porque essas coisas são ruins? Não, mas porque a dança... Dá para fazer isso com dança? Dá! Mas dá para você abrir para outros campos se você quiser. Precisa? Não. Mas ela abre essa margem. E por ela abrir essa margem, eu acho que ela é mais generosa nesse sentido. Infelizmente tem muito preconceito com dança, né? Não é preconceito, é que tem tanto tipo de dança, né? E a gente não sabe muito o que tem. Mas, inclusive quando eu falo aqui, eu falo movimento, porque quando eu falo dança, um monte de gente já não quer nem saber, porque não gosta de dança. Mas realmente no Brasil a palavra dança tem um valor agregado que realmente nem sempre ajuda quando a gente quer puxar a conversa para essa coisa maior, né? Enfim, daí o que vocês vão ver lá no bônus do webinário? Lembrando, eu tô falando do bônus do webinário. Vocês vão ver o quê? Que eu comecei a sensibilizar, eu fiz uns torce-torce com a parte de cima e depois eu fiz os torce-torce com a parte de baixo. Tô fazendo o quê? Quando eu oscilo em cima, eu consigo manter a base? Ok. Quando eu oscilo embaixo, eu consigo manter aqui a cintura escapular? Ok. E como que eu faço para mexer tudo ao mesmo tempo? Por que no caso eu precisei aqui? Como a gente vai fazer uma torção, né? O cloche para uma torção. A torção, deixa eu ver se tem um pano aqui. Tem um pano aqui fácil. Enfim, a torção ela acontece quando uma coisa vai pra frente e outra coisa vem pra trás, né? Então tem que ter esses dois movimentos ao mesmo tempo. Para eu conseguir isso com eficiência no corpo sem ficar desengonçado, o que eu fiz? Eu identifiquei a torção de baixo, identifiquei a torção de cima, para eu poder torcer as duas e depois intensificar, tá? A gente só consegue intensificar uma à medida que a gente intensifica a outra. E eu começo a desmembrar esse movimento. E se vocês forem ver, naquela eu fazendo bem devagarzinho, eu tô assim com o braço aberto e com o joelho assim. Então, se eu esticar a perna e com o braço assim, ficou tipo uma letra T, né? Então, no chão, se você pegar um droner e fazer uma filmagem de cima, é um espaço bem cartesiano. Nossa, foi super Naruto agora, né? Não, não é assim. Esqueci, gente. É alguma coisa. Gente, adoro Naruto. Voltando, Érica voltando. Um espaço bem cartesiano. Então, o que acontece? Que eu já falei em alguns momentos. Lembra? Da pele pra dentro tem essa organização. Então, todas as torções, tudo que eu vou fazer, vamos supor, se a minha regra foi a clavícula e essa linha, eu vou fazer a torção mantendo esses dois pontos. Vou fazer as pernas mantendo esses dois pontos. Eu escolho o que eu quero trabalhar, evidenciar e começo a fazer. E a regra eu vou fazendo até quando eu consigo manter esse controle. É para ficar estável 100%? Não, mas é legal você ter o controle. Mesmo quando você não consegue segurar, é importante você saber até onde você consegue, se você soltou porque você não percebeu ou porque você realmente não aguentou segurar.
quando acontece isso, o que você tem que fazer? Desenvolver a percepção? Sim, mas até lá tem que fazer o quê? Diminuir a amplitude para você ficar no controle. Para que ficar no controle? Porque é um exercício de dança para você ter controle, só por isso. Porque se fosse uma coisa de improviso, não precisava nada disso, tá bom? Enfim, então tem esse espaço cartesiano, que quando eu começo a balançar a perna, é natural que a perna comece a querer ir para as diagonais. Então eu começo a aproveitar isso. Eu começo a aproveitar a diagonal que está surgindo para me esticar nas diagonais. Esticar como? Aqui no vídeo eu dou outras dicas. Mas é a mesma coisa. Se eu estivesse pensando aqui, eu ia esticar pensando em manter essa relação, pensando naquilo. Né? E por que isso? Porque o corpo é uma coisa fantástica. Tem o que você pode pensar, eu vou falar lá no binário. Tem já um mapinha básico para quem quer assim a formulinha? Lá no binário tem, então você se inscreve, lá no dia 7 você vai receber. Mas qual que é o barato? Imagina assim uma teia de aranha, uma teia de aranha aqui, ó. O corpo, ele é tudo conectado, né? Tudo conectado. Igual uma teia de aranha. Se você querer pegar a teia de aranha inteira e fizer assim, eu escutei isso de um professor falando de estudos, estudo acadêmico. Ele estava falando disso, mas esse exemplo serve para muita coisa. Eu vou falar aqui agora. Ele estava falando da escolha de assunto, tema, que quando você está assim, fazendo mestrado, essas coisas tem que ser tão específico e é difícil, enfim, o contexto era esse, mas aqui é outro, mas o exemplo funciona. Tem uma teia de aranha, se você tentar pegar a teia de aranha toda, você vai destruir a teia, vai grudar na sua mão, não vai funcionar, não vai ser legal, vai dar um problema. Mas, se tem a teia ali, se você pegar um pedacinho da teia e puxar devagarzinho, a teia toda vai vir. E se de repente você for cuidadoso, você consegue até fazer outras coisas com essa teia toda. Então você não precisa se preocupar tanto em achar qual é a dica perfeita, qual que é o movimento ideal, qual que é aquela dica fantástica que vai me fazer dar um salto quântico na dança. Não precisa ter essa noia. Por quê? Igual eu falei aqui, se você pensar na clavícula e na direção da clavícula, o que é isso? É a pontinha da teia. Se você fizer o tempo inteiro realmente querendo descobrir isso, todo o seu corpo vai se organizar para que isso aconteça. E por tabela de conseguir isso, você vai ter uma organização no seu corpo inteiro. Olha só que maravilha. Então, você precisa pensar em tudo o tempo inteiro? Não! Coisa chata, pensou? Se fosse assim, ia ser muito chato. Mas o que acontece? No começo é igual dirigir, né? No começo, quando a gente começa a dirigir, volante, embreagem, espelho, dar seta e olhar no espelho, é tanta coisa que a gente acha que não vai dar certo. Imagina tudo isso e ainda conversar e ouvir som. Não, é impossível, muita coisa. E o corpo é a mesma coisa. Você começa a fazer, parece que é impossível, que não dá. Mas com o tempo, tem gente que dirige e digita texto no WhatsApp, olha e faz e já não tá nem aí, o trem já tá indo. E é quase a mesma coisa. Não, eu digo quase porque com o corpo a gente é um pouco mais atento, tá bom? Mas é um pouco isso. No começo, você fica meio assim, ai meu Deus, quanta coisa. Ai meu Deus, pra que isso? Mas é porque é a primeira vez que você tá tomando contato e de repente você tá vendo que aquilo existe. É uma mistura de, nossa, eu nunca percebi isso. Nossa, como que eu nunca percebi isso? Por que eu não percebi? Aliás, não percebi até hoje, não faz falta que se dane. É uma mistura, né, de sentimentos que a gente vai tendo e às vezes dá uma travada. E é só você entender que é normal, o processo é esse. Não tem como você dirigir e primeiro ficar craque em dar seta. Depois que você ficar craque em dar seta, você aprende a virar o volante. E só depois de virar o volante você vai aprender a olhar para o retrovisor de cima, porque o do lado já é muito complexo. Não dá para ser assim. É meio se vira nos 30 no começo, e você acha que não vai dar certo, e você nem sabe quando que deu certo. Você só lembra que no começo era estranho, mas que agora você já resolveu. E é um pouco, os processos de aprendizado são um pouco assim, né? O momento que você aprende, ele escapa, né?
igual uma borboleta entrando pela janela, igual aquele poema que eu falei outro dia. Quando você viu, já foi. Mas tem esse processo, você tem que ter paciência. Você tem que ser assim, não, tá tudo bem. Você tem que ser gentil com o seu processo, tá bom? Não queira ficar louco e saiba que vai acontecer isso. Qualquer coisa que você aprender nova vai acontecer isso. Inclusive é por isso que a gente para de aprender, porque a gente não quer passar por isso, a gente fica acomodado, né? Então a gente não quer mais, a gente só quer fazer o que a gente já faz. É preguiça. E quem se prejudica? Só você. Então pra quê você vai ter preguiça de ser melhor? Não pode. Mesmo porque você tá com o seu corpo até o último dia da sua vida. Já pensou nisso? Você não vai no supermercado, ó, esse corpo aqui não tô gostando, me dá outro, me dá um mais high-tech. Tem essa. É isso, você vai ficar até o final dos seus dias. E com que qualidade você quer chegar no final dos seus dias? Você já pensou sobre isso? No bom sentido, não é pra você pensar no final dos seus dias, não. Mas é pra pensar que, ó, é a sua casa, é você inteiro, você não se separa do seu corpo. Então, por que não usufruir, sabe assim? É igual você andar na primeira com uma Ferrari. Você tem uma Ferrari, mas só anda lá, primeira, segunda, primeira, segunda, primeira, segunda. Pra que você vai ter uma Ferrari? Pra andar primeira, segunda? Então, o nosso corpo, o Ferrari, ficou no chinelo. Nosso corpo é incrível. E tem gente que tá lá, empurrando a Ferrari na mão. Enfim. Então, se a gente pega uma dica e você se atenta a ela, o seu corpo ele vai se ajustando para aquilo acontecer. E o ajuste para aquilo acontecer, na verdade, é que é o trabalho. Desde que quem propõe um exercício saiba disso. Por quê? Da mesma forma, se você propõe um exercício que você já sabe que para fazer aquela coordenação ela vai ter que resolver isso aqui, então o objetivo do professor não é o exercício, é isso aqui que ele quer que você vivencie. Você não pensa, vai que ele dá um desafio que te desorganiza, te deixa, não te prepara, não te deixa apto para alguma outra coisa. Daí é porque é difícil, aí vai fazendo aí até acertar, aí uma hora sai, uma hora você aprende. Dá para sentir quando o treino não vai, quando não tá orgânico. Às vezes é porque realmente a gente não tá entendendo. Mas quando você não entende o que está sendo falado para você, você precisa, pelo menos, ter os seus recursos próprios para fazer o seu trabalho, independentemente da orientação. Como que você vai ter certeza que a orientação que está vindo é a melhor para você? Como que você vai ter certeza? Como que o professor pode ter certeza? É impossível. Agora, se tem um comando minimamente assertivo e você tem ferramentas para traduzir aquilo no seu GPS aí e deixar a coisa acontecer, daí pronto, daí ninguém te segura. Daí, se você é autodidata, pronto, tá resolvido sua vida. Se você gosta de ter um personal, pronto, vai desenvolver pra caramba. Cada vírgula que o professor falar, você vai transformar em resultado para você. E, enfim, é um processo muito legal. E é uma pena que poucas pessoas se aventuram nisso, né? Então, aqui, esse meu esforço é também um pouco para explicar um pouco disso. Aqui no vídeo, as dicas que eu dou, elas são bem complexas, tá? Porque eu tô dando dica de corpo inteiro. Tipo, não é essa, tá? Não é essa. Mas se você for assistir o vídeo, no vídeo eu falei várias coisas. É legal você escutar tudo, para você ter uma ideia. Mas daí escolhe uma. Escolhe uma para você experimentar no seu corpo. Escolhe uma para o seu olho seguir no exercício. Você vai até ver que eu tô falando o que eu deveria pensar, mas não quer dizer que se eu olhar aqui, eu já tenho um monte de coisa que eu tenho vontade de me arrumar aqui, que eu tô vendo, nossa, não tá muito bom isso aqui não, né? Mas é legal que eu consigo também, uma coisa é você fazer, eu consigo me olhar e perceber melhoras possíveis. É ótimo, né? Aliás, o dia que você assistir um vídeo seu, que você achar que tá ótimo, preocupe-se. A gente sempre tem que ver uma coisa, um vídeo, e achar que tá pior, que tá ruim. Por quê? Isso significa que você melhorou. Quando você fica vendo foto antiga, vídeo antigo e fala, ai, como era lindo, nossa, só tem um significado, você tá pior do que aquela época. Não pode.
você precisa ver as coisas antigas e falar, meu Deus, que horror. Tá? É legal esse processo. Não fica assim com vergonha de, você fez uma coisa, você olhou e achou ruim. Que bom! Você já está percebendo coisas que quando você fez, você não percebeu. Ou seja, quando você for refazer, já vai estar melhor. Isso é um processo que a gente abandona, a gente exercita pouco. Acho que é isso. A gente exercita pouco e depois não sabe mais o que fazer. Daí fica evitando passar pelos processos. Enfim. O que eu quero que vocês observem depois aqui, vocês vão ver que no começo, eu faço muito lento os exercícios, vou fazendo, mas eu só uso linha reta praticamente aqui, né? Eu uso linha reta, faço um exercício, agora eu tô de bruços, agora eu tô fazendo assim, eu torci, né? Torci em cima, torci embaixo, torci os dois, virei de bruços, agora eu tô fazendo a coluna sem torção, tô trabalhando essa situação, tá? E em todas as situações, tentando manter as organizações que eu escolhi manter. Aqui no vídeo, eu escolhi manter a organização da bacia e das pernas, que é uma organização bem complexa, tá? Pra fazer. Mas dá pra experimentar também. Depois vocês podem, depois que passar o webinário, vai ficar no ar ainda esse vídeo um tempo, vocês podem pegar as dicas que eu passar no webinário e tentar fazer esse mesmo exercício, daí você escolhe, eu vou fazer com a dica número 1, eu vou fazer com a dica número 2, enfim. Eu tenho certeza que depois que você tiver esse mapinha, você experimentar no seu corpo, né, porque você não percebe o que você não tem em você, tá? Pra você perceber, você tem que ter ressonância, a gente falou isso, uma aula aí, né, que pra você perceber uma coisa, igual nota de violão. Se eu toco a nota num violão, se tem um outro violão perto, se for a mesma nota, ressoa. Então, conectou, deu ressonância. Se você vê uma coisa e você não tem aquela coisa dentro de você, não vai ressoar. Sinto muito, não vai. Ou vai, né? Ou vai ressoar uma outra coisa. Não sei, uma outra coisa, ficou confuso, coisa com coisa. Mas eu tô querendo dizer, né, porque na verdade o que a gente vê o que a gente é, né, tem essa questão, né, num sentido bem, assim, desde o espiritual até todos, mas no movimento também. Se você não tem essa experiência em você, da pele pra dentro, você dificilmente vai perceber essas nuances em outras pessoas e no corpo do outro, ou quando alguém faz um movimento que você gosta, você tentar pegar esse raio-x e falar, nossa, eu vou experimentar essa coordenação pra mim, essa sensação. Em vez de, eu vou fazer esse movimento que eu achei bonito, você consegue absorver o recheio daquilo e experimentar aquele recheio no seu corpo para ver que design que surge e ficar feliz com o seu processo e parar de querer ficar imitando o processo dos outros. Não porque é ruim, mas porque o seu é tão mais rico, realmente tem que valorizar. Aqui tem uma parte do vídeo, tá no pause, não sei se eu vou tentar mostrar, vamos ver se aparece aqui, ó. Esperar, aqui, ó, que eu tô nessa posição, uma quarta posição, aqui no YouTube. Nossa, história demais, não dá pra ver nada, deixa eu ver. Ixi, no YouTube tudo bem, depois aqui deu. Mais ou menos, uma quarta posição. Enfim, tô numa quarta posição. E eu falo, espreguiça, espreguiça. O que vocês vão tentar olhar? A relação, quando a gente anda, né? A gente tem coordenação cruzada, né? A mão direita vai com a perna esquerda, né? Essa coisa cruzada, tá? Que é uma coordenação muito importante que a gente tem. Vocês vão perceber o quê? Que quando eu ponho a mão direita, o meu quadril esquerdo projeta em oposição. Quando eu ponho a mão esquerda, o quadril direito projeta em oposição. Isso acontece naturalmente? Sim, acontece naturalmente. Mas aqui no exercício eu não falei sobre isso, porque isso ia ser muito complexo, que eu já estava falando outras coisas. Mas aqui, como eu sei que isso acontece, o que eu fiz aqui no exercício? Assim que eu pus a minha mão esquerda, eu mandei a minha bacia direita na oposição máxima que eu consegui. Eu já fui na oposição. Daí a gente chega no número 3. Lembra que eu tenho da pele pra dentro,
as sensações, as organizações, as projeções espaciais. E o terceiro é a oposição, de você achar a oposição, onde que ela está e o que você faz. E que, como eu falei lá no vídeo que vai ao ar hoje, tem muita coisa legal. Quem tiver lá no webinar depois assiste, que tô terminando, era para ter sido mais cedo, já falei que eu tive problema no computador, deu um PT, mas enfim, o que eu mostro lá? Que essas três, né, da pele para dentro, espaço, da pele para fora e oposição, mas na verdade é a última, é a mais importante. Por quê? Porque para ter oposição, as duas outras têm que ter rolado. Não tem como ter oposição sem ter essas outras duas. Então lembra do carro que eu falei? Muita coisa? Com o tempo, você só vai conseguir pensar, você não vai nem pensar, você só vai deixar a oposição acontecer. Como que ela vai acontecer de forma eficiente? Daí é o seu processo de aprendizado. Você vai estar instrumentalizando o seu corpo para ele ficar sensível e atento e organizado para qualquer oposição que você perceber, e vai igual o dominó. Você começa a se mover, o corpo se abre ao contrário. Você começa a fazer assim com esse ombro, o ombro de lá abre. O corpo começa a se espalhar, né, e ocupar o espaço. Nem que você não queira, o corpo vai sozinho, porque é um lugar bom, é um lugar de amplitude, é um lugar gostoso, é um lugar de domínio, é um lugar de entrega, é muito bom sentir, na verdade, essas oposições, mesmo nas menores até as maiores. Então, com o tempo, você não tem que pensar em nada, você só vai se dando conta de quando você não está muito na oposição, você percebe, tipo, opa, saí, daí você volta. Você não vai precisar nem pensar e deixa eu ir para a oposição. Seu corpo já vai estar lá, você já sabe, você já vai deixando acontecer. E se sair, opa, posso entrar aqui um pouco, opa, vou ali, vou ali. É igual uma montanha-russa, você sobe o carrinho e solta e deixa ele usufruir o trajeto. Deixa. E você começa a ficar seguro e vai cada vez numa montanha mais alta e curte cada vez um trajeto maior de movimento. Tá? Então, esse trabalho, essas linhas, na verdade, ele tem uma coisa muito legal também, que ele te possibilita a fazer esse mapa seu, para você, para sua vida. Ele te possibilita você usar esse mapa para ajudar outras pessoas a acharem os próprios mapas. Ele te dá você fica com um olhar mais aguçado para você, se você é professor, para o outro. Se você é um criador, um artista, você usa isso para suas criações. E o mais legal é que você consegue, no caso assim, né, quem trabalha com dança, com movimento, com qualquer coisa que você tem que dar aula, você vai aprendendo uma forma de construir aquele movimento e você sai da prisão de, não sei que movimento que eu dou hoje, já dei isso de novo, não aguento mais dar o mesmo passo, eu fiz sempre a mesma coisa. Eu preciso aprender uns movimentos novos aí, para eu aprender umas coisas novas. Você sai dessa dependência, porque você se torna o próprio laboratório de pensar conexões, e tem inúmeras, você não consegue esgotar as possibilidades, e mesmo que você queira se inspirar em outras pessoas, você consegue também não ver lá no Insta ou no Google, onde seja, você vê um movimento legal, você imita o movimento, você faz aquela casca. Não só isso, se quiser fazer, pode fazer, não tem nada com isso, mas você vai conseguir olhar alguém se mexendo e você vai falar, nossa, olha só, olha como ele pensa essa posição. Você não sabe se a pessoa está pensando aquilo, mas você vai começar a ver relações no corpo daquela pessoa e você vai poder experimentar as relações em si mesmo. Então, você amplia seu repertório, assim, muitas vezes, tá? E daí, depois vocês vêm aqui no bônus também, que eu faço uma sequência bem lenta para fazer junto, eu vou falando, vai fazendo junto. Depois eu acelero a sequência. O que é o tal do acelerar? É só tirar a parte que eu repito e faço muitas vezes a mesma coisa e deixo o movimento fluir. E depois, nesse fluxo, eu vou detectar as direções que estão surgindo e eu começo a improvisar nas direções que estão surgindo. Enfim,
Hoje o Insta aqui acabou, vai acabar em 8 segundos. Vou continuar um pouquinho no YouTube e amanhã eu volto aqui. Vocês podem deixar as dúvidas e tal. E se inscreve, não ignore, se inscreve.